Estamos aqui de novo, Plínio. Isso aí, depois desse período para dar uma arrumada, Maquiada, né? uma organizada, aqui estamos nós para falar um pouco de várias coisas de novo e dessas formiguinhas que perguntaram tanto, né? Isso, O isso. que são essas formiguinhas? As pessoas perguntaram e nós realmente lançamos essa formiguinha como nosso login. E falamos alguma coisa. Só que nem todo mundo viu desde o início o nosso login, né? A gente pode explicar Vamos falar um pouquinho Na mais. verdade, aquilo se chama banda de médios. É uma fita que se fecha torcida, né? Não é um laço. Teve gente que perguntou, que lacinho bonitinho. Não, não é lacinho. É uma fita que na hora de fechar, ela é torcida. Você dá uma torção e une ponta com ponta. E aí as formiguinhas também perguntaram por que formiguinhas? Olha, podia ser gente, podia ser uma figura humana, outro bicho qualquer. Ou um elefante. Mas nós todos, na verdade, somos formiguinhas do inconsciente. A gente carrega o inconsciente nas costas sem saber. Não, isso é uma expressão assim que eu estou usando. Mas o que quer dizer aquilo, o nosso login, é que, primeiro, não tem avesso nem direito, não tem certo nem errado. Por isso a gente chamou psicanálise a torto e a direito. E essa banda é usada na matemática, mais especificamente na topologia, para dar uma nova dimensão do tempo e uma nova dimensão do espaço. Quem quiser pode pesquisar, banda de Moebius. Importante também nós citarmos que no campo das artes, nós vamos ter o Escher, que vai desenvolver alguns desenhos da banda de Moebius, e aqui no Brasil, entre as nossas artistas plásticas, nós temos a Lígia Clark, que a Lígia Clark faz uma colocação bastante precisa do quanto que a banda de Moebius nos traz a questão do avesso do direito, dessa ausência de interrupção. Isso que ela nos coloca. Do quanto que o que está dentro está fora, assim como que o que está fora está dentro. Isso. E aí a gente pode introduzir, então, aqui a gente tinha pensado a questão do nosso vídeo, terceiro vídeo seria, né? Do inconsciente, porque a banda de Moebius, ela fala do inconsciente. É muito comum, quando eu comecei a dar aula, os alunos mais os iniciantes, pensam que o inconsciente é como se fosse uma bolsa, que a gente vira assim para fora, pronto, vou botar o inconsciente para fora. Como também, quer dizer, nós não podemos esquecer, eu acho que as pessoas, é importante citar isso, que é uma apropriação, essa forma de pensar é uma apropriação da lógica da psicologia. Porque a psicologia, assim como a filosofia, há um conceito de inconsciente que antecede o da psicanálise. Agora, o conceito de inconsciente para a filosofia, assim como o conceito de inconsciente para a psicanálise, ele pressupõe de que exista um lugar para o inconsciente. Teríamos consciência, tal, e teria um lugarzinho do inconsciente, que é o que Freud, ao formular o conceito de inconsciente da psicanálise, o conceito do inconsciente psicanalítico, ele vai nos trazer uma outra formulação, que vai nos mostrar que não há um lugarzinho do inconsciente. Ele está na linguagem. Ele está na linguagem. Verdade, ele presentifica-se. Na verdade, me relembrando, o Freud era um neurologista, né? Então ele tinha a formação médica da época, o que dava a ele toda uma tendência de localização anatômica das funções psíquicas, né? Ele pensava que ele ia descobrir isso e tal. Mas é evidente que no avanço da obra dele, ele mesmo viu que o inconsciente, na verdade, é um efeito. Né? Não tem assim, aquilo está no inconsciente, não está na consciência. Ele literal dizer que tudo que está na consciência está no inconsciente. São dois registros distintos, mas que funcionam ao mesmo tempo. Né? Ele começou, acho que a maioria das pessoas sabe, mas ele começou se propondo a tratar do diagnóstico das histéricas da época. E por que mulheres histéricas? Porque a repressão sexual na época era muito intensa, então as patologias ligadas a essa repressão, a esse transbordamento, né, de que as histéricas expressaram, era mais comum nas mulheres. Mas nenhum médico conseguia saber qual era a origem daqueles distúrbios que as histéricas traziam. Ninguém queria saber, o Freud falou, manda para mim, que eu vou ouvir, eu vou escutar. Antes de escutar, Freud já demonstrava o seu interesse
por essa particular personagem médica, que é a histérica. Ele vai frequentar todo o período na França, questão da hipnose, do Charcot, que ele abandona, Sugestão, a questão da sugestão. Então ele faz todo um caminhar até chegar um momento em que ele, esse caminhar, passa a escutar as histéricas. Mas eu acho importante a gente colocar para o pessoal o seguinte: ah, mas o psicanalista fica só ouvindo. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. O escutar do psicanalista é um escutar com todo o esforço de não compreender. Ou seja, abrir os ouvidos para tropeços, para o esquecimento, para um tom de voz, muitas vezes para uma emoção que corta a frase, porque é nesses espaços, né, nessas brechas, que algo do inconsciente se manifesta. E ele vem com o quê? Ele vem com uma carga de afeto. Né? E quando Teresa fala do não compreender, é importante que a gente possa ter claro, quer dizer, um não compreender enquanto uma referência pré-estabelecida, pré-definida do que aquele cliente estaria falando. Isso, ou seja, a gente não pode saber do que ele está dizendo, né? É lógico que isso como eu disse, é um esforço, porque nós todos somos marcados pelo sentido da nossa língua. Então, se está me falando alguma coisa, a gente automaticamente dá um sentido. Por isso é que o psicanalista tem que se atravessar por um longo período da sua análise, né? Onde ele aprende a se escutar a si mesmo com um cunho de advertência, né? Ele está advertido de que o que ele está dizendo diz um pouco mais do que ele está dizendo. E vou abrir um parênteses nesse momento no que a Teresa está colocando, para voltar, acho que nós já falamos num dos vídeos anteriores, voltar a falar, a lembrar do tripé que sustenta a formação do analista. Ou seja, a análise pessoal, que é o ponto principal. Nenhum analista pode nomear-se analista se ele não se submete a uma análise pessoal. Até as suas últimas consequências. E quando colocamos as últimas consequências, até o ponto que está para além do simples encontro do conforto, do abandono, do sofrimento. Está para além disso. Sim. O outro pé desse não é uma terapia. Não é. O outro pé desse tripé é a supervisão. Todo analista se submete à sua análise pessoal e, ao iniciar a sua prática, ele deverá imediatamente buscar um outro analista que irá funcionar como seu supervisor. Ou seja, sua prática clínica. Supervisor da sua prática clínica. Supervisor não porque saiba mais ou saiba menos. Supervisor quanto aquele que, por estar de fora, pode mostrar algum tropeço que o próprio analista tenha tido na sua escuta. E o outro ponto, que é o estudo da teoria. Essa se faz a partir de cartéis, e esse estudo através de cartéis da teoria é interminável. Enquanto este analista estiver vivo, enquanto este analista exercer a prática da psicanálise, ele estará sempre participando de cartéis, ou seja, ele estará sempre estudando. Não existe... É o que a gente chama de formação permanente. Formação permanente. Não existe... Não é um estudo, não é um ensinamento. E não existe uma formação de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso não existe. Fecha o parênteses. Agora, a gente está falando disso, né, da formação, para a gente poder entrar na questão da busca de uma análise. A gente falou num dos vídeos sobre esse negócio da busca de uma análise, né? Então a gente tem alguns pontos que eu gostaria de tocar agora, aproveitando esse finzinho. O divã. Por que o divã? Porque deitar não é obrigado a deitar. Aliás, na prática clínica não há regras, né? Há um certo contexto, que é um setting, um espaço, né, que a gente se dedica a ouvir alguém. Esse espaço pode ser quase qualquer, mas evidentemente que faz diferença, né? E o sujeito vai ser convidado a deitar quando ele não estiver mais falando, dirigido ao outro. Ou seja, eu estou falando agora aqui, olhando para vocês, esperando que vocês compreendam exatamente o que eu estou falando. Essa não é a posição entre aspas, a situação
e que se encontram analisando. O sujeito vem e ele começa a falar assim. Depois de um certo tempo, ele começa a desconfiar que ele está ouvindo mais do que, na verdade, ele está falando. Um outro sentido. Esse outro sentido que vem, ele é surpreendente, tanto para o analista quanto para o analisando. Né? Aí ele é colocado deitado. Para quê? Para que saia do escopo dele a visão de uma imagem, que é a figura do analista. O analista fica em reserva. Para o analista também, confesso que é um pouco confortável, porque você não fica sendo demandado daquele entre olhares. Né? Você fica ali se deixando levar pela associação livre. E eu acrescentaria, para além de tudo isso, que são as bases científicas, porque você leva o paciente a deitar-se, é que isso também marca uma singularidade desta relação. A relação analítica tem também esta singularidade, aonde o analisando, ao falar, ele não vê para quem fala, porque ele não fala para aquele sujeito em verdade, ele fala para o outro. Lacan disse, parler pour les murs, fala para as paredes. Mas não é falar para as paredes no sentido que está jogando conversa fora. Exato. É porque a parede devolve a ele uma escuta que vai surpreendê-lo, que vai interrogá-lo. E daí é que vai havendo esse trabalho de análise, que nada mais é do que a descoberta, a investigação do inconsciente. Ah, mas a análise não alivia os sintomas? O Freud disse, na maioria das vezes, sim. Mas o objetivo de uma psicanálise é a investigação do inconsciente. Na maioria das vezes, sim, reforçando o que Freud colocou e retomando, por efeito. Não por propósito, não por objetivo. Isso. Uma consequência. É como consequência, como efeito, o que é distinto de uma situação médica. Uma situação médica é que você vai ao médico para eliminar um sintoma. Isso. Na análise, não. Na análise, você, por efeito, por acréscimo, um sintoma desaparece. Sim, porque o sintoma fala. E se você começa a falar numa análise, o sintoma já não tem tanto assim, tanto assunto assim. Acho que ele podia parar por aqui. Vamos ficar por aqui hoje. Até a próxima. Tchau.